Bom dia, estamos com a nossa nova convidada, Laura. Iremos debater aqui a participação dos LGBTs na política do Brasil e as minorias em geral. Primeiramente, bom dia. A gente percebe que as pessoas do público LGBTQIA+, não têm as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Visto isso, nas escolas, muitas pessoas deixam de terminar os seus estudos, fazer uma graduação por conta do grande preconceito que sofre no período escolar. E aí eles também veem, isso se estende aos cargos políticos, então eles deixam de entrar em certas representações políticas por conta desse espaço que não tem. Só que a gente já percebe uma grande mudança hoje, a gente já vê que muitas pessoas já conseguem entrar com muita luta na política. Nós temos deputados LGBTQIA+, temos deputadas também, mas ainda existe essa grande rejeição, porque o Brasil, assim, não só o Brasil, mas com toda a comunidade que existe no mundo todo, ela tem esse certo preconceito em colocar uma pessoa do público LGBTQIA+, em um cargo público, seja ele a presidência, ou seja ele como deputado, governador, até mesmo dentro das escolas, como professor ou como vereador, prefeito de cidade, ainda existe grande restrição que as pessoas não podem participar por serem deste público. Que na verdade não é nenhum defeito, né? É uma pessoa que tem um gênero diferente e que precisa ser respeitada assim como outro qualquer. Tem a mesma capacidade que outro que seja de um gênero hétero, ela tem a mesma capacidade ou até melhor. Só mudar a escolha sexual apenas. Então, você acha que o novo governo de agora, o governo Bolsonaro, reforçou esse preconceito? Porque ele se demonstrou ele é homofóbico. Com certeza, eu vejo assim que dentro do governo dele não há espaço para essas pessoas. Dentro do governo, tanto como na participação na política, como nas escolas, em qualquer instituição, esse direito é vedado. Embora ele faça algumas entrevistas com pessoas do público LGBTQIA+, que dizem que apoiam tudo, mas sabemos que ele não apoia, que na verdade o que ele queria era que não existisse essas pessoas na Terra, que só existissem pessoas héteras e que essas pessoas, nós LGBTQIA+, somos uma mancha para o país, como ele já fala em algumas entrevistas dele. Então eu acredito que ele na presidência acaba sendo mais um obstáculo para nós conquistarmos algum espaço. A razão, fico acusando de homofóbico. Agora gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. O senhor se considera homofóbico? Sim, para defender a família. Tem que ser esse comportamento? Sim. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico? Sim. Eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. Tipo, quando ele faz essas entrevistas com o público LGBTQIA+, é mais também pela chamar atenção, uma forma de chamar atenção, algo que ele quer desfazer apagar, passar borracha no passado, fazer como ele quer através de... Porque ele vai estar falando para as câmeras, para o Brasil inteiro, né? E ele vai querer ganhar pontos com a comunidade. Então ele vai fazer, tipo, até uma vez que ele postou uma foto com a Inês Brasil, que embora ela não seja do público LGBTQIA+, mas ela é uma grande apoiadora. E aí isso fingiu tanto, isso aí colocou nós LGBTQIA+, de uma forma, um jeito estranho, porque nós sabemos que ele não apoia. Eu postei essa foto com ele, mas nós sabemos que ele não apoia. Ele fez aquilo ali só para demonstrar que ele apoiava em tudo. Igual ele nega muita coisa que ele diz em entrevistas quando ele vai para o público, ele acaba negando, dizendo que não aconteceu. E não tem espaço. Infelizmente, é a coisa que a gente precisa dizer, nós não temos uma representação que apoie todas as classes. É uma presidência, é um governo que apoia apenas o que ele, dentro do padrão dele, são pessoas normais para uma comunidade. Então ele acha que nós somos pessoas anormais, ele acha que as mulheres não têm capacidade, ele acha que os negros também não têm mais o espaço que deve ter, porque são pessoas, a cor da pele não importa. E quando na verdade isso não existe. Do mesmo jeito que o branco, do mesmo jeito que o homem, do mesmo jeito que a mulher, do mesmo jeito que o gay, que a lésbica, que o trans desenvolvem um papel, todos desenvolvem igual, né?
Ele só não tinha a oportunidade de desenvolver. E ele no início não Tem falou. uma citação aqui de uma publicação que eu tô vendo agora. Eu queria até ler, para saber de sua opinião. Na atual legislatura do Congresso Nacional, são negros 124 deputados e deputadas, entre 513. São 3 senadores, entre 81. São 32% dos prefeitos e prefeitas e 44,7% dos vereadores e vereadoras. Assim, você acha que tem alguma coisa por parte da população, ainda uma parte racista que não quer um negro representando, tanto ser vereador, prefeito, ou até Em presidente? geral, é. Até porque o presidente mesmo nunca o Brasil teve um. Eu não me lembro. Eu também não me lembro. Sim, realmente existe. E o Brasil é o país mais preconceituoso que existe na questão do racismo, na questão da homofobia e na questão do feminicídio. A gente sabe que o Brasil está aí ocupando as primeiras posições, infelizmente, né? Porque não é uma coisa boa para a imagem do país ter esses números altíssimos nesse quesito. E aí as pessoas, sim, a sociedade é altamente preconceituosa. O pessoal acha que as mulheres não são capazes de assumir determinados cargos, que as mulheres não conseguem resolver algum problema que a sociedade tenha, acreditam que a cor da pele ainda é importante, quando na verdade não é, e por conta de padrões criados antigamente, né? Criaram esses padrões que tinha que ser uma pessoa branca, que tinha que ser uma pessoa que fosse realmente hétera. Então, através desses padrões, ainda vem refletir até hoje. Só que nós estamos no século XXI e eu acredito que não tem mais espaço para esse tipo de pessoas, né? Essas pessoas que têm essa cabeça fechada ainda de acreditar que só uma pessoa branca ou só um homem pode assumir determinados cargos públicos, essa pessoa acaba ficando sem espaço no meio que nós vivemos hoje. Nós vivemos um meio hoje aberto que as pessoas têm livre espontaneidade para serem o que elas quiserem. Mas sim, a sociedade ainda é uma grande culpada do preconceito ainda existir. Um exemplo de uma pessoa que defendeu muito a parte dos LGBTs na política, LGBTQI+, na política, foi a Marielle. E olha o que aconteceu com ela, ou seja, eles estão meio de oprimir. Ela era lésbica, não tinha namorada, era casada na verdade. Era uma grande promessa assim, para o Brasil, poderia mudar a vida de muitas pessoas, poderia oportunizar a vida das pessoas, do público LGBTQIA+, mas como eu já falei, a sociedade é assim. Desde antigamente ela é assim, ela procura um meio de privar, de retirar, de excluir essas coisas que vão buscar tornar melhorias para o meio geral. Vivemos nessa sociedade ainda de camadas, que as pessoas mais ricas, mais brancas, mais bonitas, héteras estão ao topo e as outras são vistas como pessoas que não valem nada, como pessoas que não têm capacidade de assumir nada. Eles tentam criar barreiras para quando na verdade a maior criatividade, tanto artística como qualquer outra função, está dentro do público LGBTQIA+. Falando de mulher como representante, nós temos Dilma Rousseff, primeira presidenta brasileira, e Isolda. Falando da presidenta Dilma, ela tinha uma boa vontade de administrar o Brasil, ela estava tendo grandes desempenhos, mas ela trabalhou sob pressão. E ela, desde o início do governo dela, que ela começou a trabalhar sob pressão, e todos nós sabemos que em uma pressão você não consegue resolver quase nada. E aí ela ficou aí um certo tempo, mas depois, né, foi traída pelos próprios ministros dela e saiu. Mas a minha opinião sobre ela é que ela é, sim, uma grande representante das mulheres, e como presidente representou muito bem, mas que infelizmente teve seu direito de governar vetado, né, por uma minoria machista, né, foi isso que aconteceu. Já a nossa governadora, essa que vai se candidatar, né, a governadora do estado,
Se tratando de educação, que é o meio do qual eu trabalho, acredito que ela é altamente preparada para isso e que é uma esperança, né? Um meio que a gente vê de melhorar ainda mais a participação das mulheres. E o que a gente viu é que as pessoas que assumiram o Ministério da Educação eram pessoas que não tinham ética, vamos falar assim de ética, porque foram pessoas que alguns não tinham entendimento sobre o que é a educação no Brasil. Outros passaram a tentar burlar a seleção para ser ministro de educação, colocando títulos a quais eles não tinham. Então, daí você já percebe que eram pessoas que não tinham preparação para assumir o Ministério da Educação, que é um ministério tão necessitado assim, de uma atenção maior, que precisa assim, ter mais atenção, precisa de mais investimento, precisa ser uma coisa bem feita para que assim possa continuar formando pessoas capazes. Eu acredito que o investimento maior de uma cidade, de um município, de uma comunidade tem que ser na educação. Quando nós temos pessoas educadas, nós temos um desenvolvimento maior. E a educação não se resume só à sala de aula e professor, ela se resume amplamente. E os valores que estão trabalhados dentro das escolas hoje, principalmente aqui no meio mesmo do trabalho nas escolas, a gente vê que são trabalhados grandes valores, que não é só quadro e data show e aluno, né? Eles trabalham o lado pessoal do aluno, trabalham o meio, preparam o aluno para o meio que ele vai conviver, provando para ele que não existe diferenças em pessoas, categorias de pessoas, que sejam A, B ou C. Todos têm a mesma capacidade e têm os mesmos direitos. E é isso.